Oi macumbeiro e oi macumbeira, oi pra você que não é nem macumbeiro nem macumbeira, mas que gosta do que eu tô falando, tá me seguindo. Eu sou o Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, terreiro de Umbanda, que fica no Rio de Janeiro, zona sudoeste, bairro de Senador Camará, promovendo esse ciclo de estudos sobre mitos africanos baseados nesse livro aqui, tá? Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. A editora é a Companhia das Letras. Vamos falar hoje sobre mais um mito sobre Iemanjá. Mas antes de eu falar sobre Iemanjá e contar o mito, o Cambono vai tocar a nossa vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. Cambono tocou a vinheta, estamos de volta para falar sobre Iemanjá, esse orixá que é muito popular no Brasil. Tá? E acho que Iemanjá e Ogum meio que rivalizam, né, essa fama toda. Tá? Oxum também corre ali atrás, mas Iemanjá é assim, disparado, um orixá muito popular aqui no Brasil. O negócio é que Iemanjá que a gente cultua, aquela ondina, né, com aquele vestido esvoaçante, aquele cabelão, né, preto, solto, andando sobre as ondas. Aquilo é uma versão brasileira de Iemanjá, aquilo é uma visão branca de Iemanjá. Iemanjá é uma deusa africana, Iemanjá é negra. Iemanjá não tem esse corpinho violão, né, de sereia de Zona Sul do Rio de Janeiro. Iemanjá é uma matrona. Então a gente vai ver aqui a Iemanjá que a gente conhece, né, popularizada pela mídia, né, pelas fotografias, a Iemanjá brasileira. Aqui o Cambono vai colocar a Iemanjá africana e como que essa figura sofreu, né, essas adaptações de culto. Iemanjá, ela é originalmente uma deusa de rio. A gente cultua Iemanjá no mar, a gente aprendeu a fazer isso, mas Iemanjá originalmente, assim como Oxum, é uma deusa de rio. A saudação dela é Odoiá, mãe do rio, ou então Eruiá, mãe da espuma, quando a água do rio e do mar se encontram. Aquela ali é uma regência também de Iemanjá, mas originalmente Iemanjá é uma deusa de rio. Ela no Brasil ganhou uma regência, a regência sobre o oceano, porque o orixá que comanda o oceano, chamado Olokun, assim como tem Olorum, o Senhor do Céu, tem Olokun, o Senhor do Mar. O culto de Olokun não chegou no Brasil completo. Ele deixou então uma lacuna e Iemanjá acabou assumindo esta regência. Eu vou deixar aqui no comentário o link da aula daqui do YouTube em que eu falo sobre Iemanjá com mais profundidade sobre isso. Falo de Olokun, falo de como ela assumiu essa regência sobre o mar, tá? E isso não invalida em nada o culto para Iemanjá no Brasil, não, tá? Iemanjá segue abençoando o mar, recebendo oferendas lá e também abençoando os oris, as cabeças, e é sobre esse mito que a gente vai falar, que é quando Iemanjá ganha o poder sobre as cabeças. Iemanjá cuida da cabeça, ela não é a dona da cabeça. Ela cuida. Nesse link que eu estou deixando aqui também fala sobre isso. Ajalá é o orixá que cria a cabeça. Iemanjá é o orixá que cuida. Como que ela chegou nesse cuidar de cabeças? Olodumare. O mundo foi criado, né? O Dudu criou o mundo, Oxalá criou o homem, e o Olodumare começou a distribuir as funções dos orixás. Então ele deu para Exu o domínio sobre as estradas, para ser o observador da humanidade, para, né, manter a disciplina e a ordem. Para Ogum ele deu o domínio sobre o metal, Inhansã sobre o vento, sobre o raio, Xangô deu a justiça, deu a lei. Para cada um ele deu uma atividade. Oxóssi, o senhor da caça, Omulu, cuidando das doenças, Nanã, foi ela que deu a lama, né, para Oxalá. Então cada orixá tinha a sua função, tinha a sua atividade. Quando chegou na vez de Iemanjá, o Olodumare falou assim: você vai cuidar da casa do seu marido, é Oxalá. Gente, Iemanjá ficou possessa. Ela ficou muito chateada.
Quer dizer que eu vou ficar em casa igual uma escrava? Todo mundo tem o que fazer, todo mundo recebe oferenda, todo mundo é admirado e eu vou cuidar da casa e do marido. Olha, mas ela falou, e o ouvido de Oxalá, o marido, começou a inchar, né? E ela falava. Gente, Iemanjá reclamou tanto que Oxalá enlouqueceu. A cabeça dele pirou de tanto que Iemanjá falou. Quando Iemanjá percebeu a reclamação dela, que a revolta dela, que ela se envolveu tanto naquilo que ela foi falando que o marido enlouqueceu, ela falou, meu Deus, o que eu fiz? Endoidei meu marido. Tem que cuidar dele. E começou a cuidar do Ori, da cabeça de Oxalá, que tinha ficado doente com tanto falatório dela. E ela começou a cuidar. Ela ofereceu água fresca para o Ori. Ela ofereceu um pombo branco. Ela ofereceu fruta. Ela foi cuidando daquele Ori, foi novamente pacificando aquela cabeça. E Oxalá se curou. E aí, por intercessão de Oxalá, Iemanjá finalmente conseguiu a missão que ela tanto queria, que é cuidar dos Oris. É essa a história de como ela ganhou o poder sobre as cabeças, sobre os Oris, e o que esse mito quer falar pra gente. Ele quer contar alguma história, né? O mito ele vem trazendo uma alegoria e a gente tem que extrair dela o que está querendo falar com essa história aí. O mito está falando sobre missão. Cada um, todo mundo tem uma missão no mundo. Tá? Em que área for, em alguma área da vida, a gente tem uma missão a cumprir. Só que essa missão, muitas vezes, ela requer amadurecimento, ela requer tempo, ela requer preparo. E esse preparo, ele vem de qualquer experiência que você tem. Então não adianta você ficar reclamando da vida. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Às vezes o médium está no centro, ele não quer lavar chão, não quer lavar banheiro. Ele já quer chegar dando consulta, ele já quer ser pai ou mãe de santo. Ele esquece do todo o preparo que vem antes disso. E você precisa valorizar cada etapa desse preparo para a sua missão. Foi o que Olodumário fez com Iemanjá. Vai cuidar do seu marido. Então, às vezes, a gente fica achando que a vida está parada, mas não está. Você tem que observar os ensinamentos que a vida traz, absorver e entender que nada é em vão, nenhum trabalho é infrutífero quando você faz com amor, quando você assume responsabilidade. Foi o que ela fez. Quando ela percebeu que ela era responsável pelo ocorrido com Oxalá, quando ela assumiu essa responsabilidade, ela foi cuidar, ela foi servir, porque toda missão passa pelo servir. A gente às vezes quer, sei lá, ser famoso, quer ser um médium espetacular, quer ter dinheiro, quer prosperar. Tudo isso só vai valer a pena se você entender que você precisa servir ao próximo. Quando você se interessa pelo outro de maneira genuína, honesta, responsável e sincera, a tua missão ganha valor. Você aparece no bom sentido. Então, assumir responsabilidade, esse mito fala sobre isso. Esse mito fala que não existe trabalho em vão, cuidar da casa, cuidar do marido, seja o que for, que às vezes você olha meio com desdém, que você não nasceu para isso. Nasceu sim. Se veio na tua mão, você precisa fazer, aquilo vai te ensinar alguma coisa. Esse mito está falando isso com uma clareza, com uma doçura muito legal. Então vamos agradecer pelo que tudo que acontece em nossa vida, que tudo é um preparo para o que vem depois, que todo mundo tem uma missão, mas essas missões elas requerem preparo, amadurecimento para você chegar lá. E muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida são esse preparo da nossa missão. Nada vem por acaso, nada é em vão e toda missão passa pelo servir. A missão de Iemanjá é cuidar da cabeça. Para conseguir cuidar da cabeça, ela precisou cuidar da cabeça do marido. Às vezes é dentro da tua casa que está a tua missão. Às vezes é na pessoa do lado que está a tua missão. Pensa nisso. Até o próximo mito. Iemanjá cuide da nossa cabeça. Tchau.